Olá, rapaziada, novamente um salve especial para todo mundo. Aqui é o Professor Júnior fazendo mais exercício de análise combinatória. Vamos então para a nossa lista aqui e comentar agora sobre o exercício, pessoal, número 15. O exercício número 15 pergunta para a gente o seguinte: quantas diagonais tem um heptágono? Então, a primeira coisa, nada vai mudar do que eu falei até agora para vocês e, no entanto, eu não vou usar fórmula em hipótese alguma. Primeira coisa, eu quero saber quantas diagonais tem um heptágono. Eu vou desenhar um heptágono só para ficar mais fácil da gente entender. O que é um heptágono? É uma figura geométrica que ela tem 7 vértices, né? Então, essa figura que a gente desenhou é um heptágono. Ela sai do vértice A, B, vem até o G, que é o 7º vértice dela. E eu quero saber quantas diagonais tem esse heptágono. Então, a questão, sem usar a formulazinha da geometria plana, eu vou descobrir se isso se trata de um arranjo ou se trata de uma combinação. Para isso, vamos simular uma situação, vamos simular uma diagonal. Então, observem comigo, ó. Para descobrir, eu vou simular. E vou verificar se é combinação ou se trata de arranjo. Inventei uma diagonal qualquer, a diagonal BF. Então, é um elemento de todas as diagonais possíveis que eu consigo fazer dentro desse heptágono. Então, vamos observar. A diagonal BF é igual à diagonal FB? Sim, o segmento de reta que começa em B e termina em F é o mesmo que começa em F e termina em B. O conjunto continua igual. Se ele continua igual, isso se trata de uma combinação. Vamos para a segunda pergunta. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o total de diagonais que eu consigo obter dentro dessa figura. Rapaziada, tá na cara. Para eu formar diagonais, eu preciso de quantos pontos? 2 pontos. Então, vamos colocar aqui 2 tracinhos. 1, 2. Agora, olha o raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Prestem muita atenção. Para o primeiro ponto, eu posso escolher qualquer um desses 7 pontos? Posso. Minha diagonal pode sair do A e para o D, do A e para o E. Então, eu tenho 7 possibilidades para o primeiro ponto. Agora, prestem muita atenção para você não colocar 6 aqui, porque é o seguinte. Vamos supor que eu escolhi o vértice A. No caso aqui, vou pegar o B. A gente escolheu o B. O vértice B forma diagonal com o vértice A? Não forma, ele forma lado. O vértice B forma diagonal com o vértice C? Também não, ele forma lado. Então é o seguinte, para a primeira posição eu tenho 7 possibilidades, porém para a segunda posição eu não tenho 6 possibilidades. Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Não pode ser nem o A, nem o B e nem o C. Porque se eu escolher o B, ele forma lado com A e ele forma lado com C. Ele não forma diagonal. Então, eu tenho para a segunda posição 4 possibilidades. Como a gente verificou que é uma combinação e eu estou fazendo agrupamento de 2, eu vou dividir isso por fatorial de 2. 7 vezes 4 dá 28, dividido por 2, 14. Então, existem 14 diagonais. Para quem quiser um raciocínio legalzinho para intercalar os conteúdos da geometria plana com análise combinatória, a fórmula que calcula o número de diagonais em qualquer figura, pessoal, é essa daqui, ó. E ela veio desse raciocínio, ó. Essa é a fórmula da geometria plana. Onde N é o número de lados que tem na figura. Então, vamos supor, essa figura tem 7 lados. Se eu quero calcular o número de diagonais com a fórmula, eu faço 7 vezes número de lados 7 menos 3, tudo isso dividido por 2.
E olha que maravilha que é a nossa matemática. Olha onde que eu recaí. 7 menos 3 é 4, ó. Recaímos novamente aqui na nossa dedução. Aqui eu usei a fórmula e aqui eu usei o raciocínio lógico. Tá aí uma explicação legal para a área de diagonais. Agora vamos fazer o exercício número 19. O exercício número 19 diz o seguinte: quantos triângulos podem ser obtidos tendo vértices em 3 quaisquer dos vértices de um decágono? Então, primeiro, vamos interpretar o que o exercício está querendo nos passar. Ele pergunta quantos triângulos. Eu sei que para eu formar um triângulo, eu preciso de 3 vértices. Mas quantos triângulos eu consigo formar dentro de uma figura chamada decágono? O que é o decágono? É uma figura que tem 10 lados. Está aqui. Nada muda. Eu quero saber quantos triângulos eu consigo formar. Então, primeiro eu quero saber se trata de arranjo ou combinação. Então, vamos inventar um triângulo? Vamos. O decágono tem 10 lados. Peguei o lado A, B e C. Com esses 3 lados, pessoal, eu consigo formar um triângulo? Consigo. Olha o triângulo aqui. Agora, observem comigo. Peguei um elemento do meu conjunto, de todas as minhas possibilidades. Vamos ver se eles são iguais ou diferentes. O triângulo ABC é o mesmo que o BCA? É, ó. ABC é o mesmo que BCA. Não muda nada. É o mesmo que o CBA? A mesma coisa, não altera nada. Trocou a ordem dos elementos e o conjunto continuou sendo o mesmo. Então, isso se trata de uma combinação. Para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade, vamos pegar mais um exemplo. Vamos simular um outro triângulo possível. Olha aqui, ó. O BCF. O triângulo, se eu pegar o vértice BC e F e trocar esses vértices, colocar CFB, continua sendo o mesmo triângulo? Sim, professor Júnior, continua sendo o mesmo triângulo. Então, mais uma vez, eu ressalto a vocês que isso é uma combinação. Vamos para o segundo passo da nossa receita aqui, ó. O que eu quero encontrar? O que eu quero formar? Quero formar triângulos. Triângulos eu preciso de quantos vértices? 3. Então, 3 risquinhos. Quantas opções de vértice eu tenho para o primeiro triângulo? 10, porque é um decágono. Escolhido o primeiro ponto, sobram quantos para eu unir para o próximo? 9. Para o outro, 8. Como é uma combinação e eu estou formando um triângulo, então estou formando vértices formados com 3 elementos, então eu vou dividir por fatorial de 3. O que é fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso aqui, teremos, ó, vou dividir 9 por 3, dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 5 vezes 3 dá 15. A gente vai pegar 15 e multiplicar por 8, vai dar 120. Então, existem 120 triângulos que eu consigo formar dentro dessa figura. Se você for fazer o teste, ó, vocês vão contar, vocês vão verificar 120 triângulos. Ó. É isso aí, rapaziada. Esse é mais uma videoaula número 4, que a gente conversou um pouquinho sobre combinações. Daqui a pouco apresento para vocês a videoaula número 5. Um outro forte abraço para todo mundo.